Meu amigo Roberto, mais um videocast Multiálogos, né? Isso. Estamos aqui hoje com... Rapaz, que a Bahia, ela é pródiga, né? Diz que o baiano não nasce, ele estreia. Isso. E a gente tem vários setores, pessoas que são ícones, né? Pessoas que são... E a gente aqui começa hoje com um ícone da medicina da Bahia, que não nasce, que estreou. Porque esse é sucesso nacional. Não, e tem uma coisa, né? Ele vai pela medicina e amplia o seu olhar para a área social. Sim. Né? Então, ele é um empreendedor social. Isso. Ele é um médico, né? E que hoje é um empreendedor social. E descobridor de talentos. Sempre pegou jovens médicos e encaminhou, Verdade. botou, fez, ajudou, e tem orgulho disso. E a gratidão é imensa de muita gente. Ele tem um espírito empreendedor, né? Então, muitos dos hospitais, de serviços hospitalares que nós somos usuários aqui em Salvador, nasceu de uma ideia da participação, da colaboração dele e da família. Sim. Do pai e da Sim. mãe. Sim. Vamos apresentar esse nosso amigo, né? Esse dileto amigo. É uma satisfação, uma felicidade, André Guanais, ter você aqui conosco hoje no nosso Multiálogos. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, Marcelo e Roberto, aí Sacramento e Muniz. É um grande prazer estar nessa casa aqui, viu? Na tribuna aqui da Bahia, essa casa que ressoa de muito tempo, né? A cultura da Bahia, a vida da Bahia. E foi um prazer rever aí nosso amigo Walter Pinheiro. E é um prazer estar nesse bate-papo aqui. E obrigado. É um prazer e uma grande honra estar aqui. Roberto fala sempre do acervo, viu, André? Não, isso aí. 54 anos de história da Bahia. Da Bahia. Dia por dia, mês a mês. Você está aqui numa grande comemoração, né? Porque a tribuna faz 54 anos e aí a gente iniciou... Esse ano 55. Já é 55. Esse ano 55. 55, é verdade. 55 anos. E aqui, né, nós estamos na redação da tribuna, André. E aqui passam a história da tribuna por meio dos jornais. Né? E lembrar que aí tem, não é? Uma pessoa numa máquina de escrever chamada João Baldo Ribeiro, né? E outros tantos, não é só citando. Um patrimônio da Bahia, né? Patrimônio da Bahia. Pela luta democrática, a redemocratização passa pela luta da tribuna. E os baianos sabem disso, a vida, os empresários, os políticos que passaram aqui, que passam aqui. E hoje a tribuna está se reescrevendo, porque agora a tribuna é também digital, não é, Marcelo? Sim, a gente tem Quando eu cheguei aqui, que vim subindo, aí eu no programador, subi escada. Aí eu vim com o Dudu Magalhães subindo e disse: olha, rapaz, você tem um cumprimento, você que está querendo iniciar a carreira política aí, vereador, com esse patrimônio da Bahia, que é tribuna. É verdade. Pois é. Eleito ou não, mas eleito vai ser compreendeu. Isso é da Bahia. Isso é da Bahia. E já pegando história, certo? Bora. A gente quer saber onde você nasceu, falar um pouco da sua família, de seus pais. Você nasceu aonde? Eu nasci exatamente na CUP de Brotas. Né? Minha família, vim de duas junções de família, duas famílias, Aguanás Gomes, né, que é de Remanso, e Guanás é índio, Gomes é português, e a Mansur de Carvalho. Mansur é libanesa, vinda de minha avó, que veio do Líbano em 1903, na levada dos imigrantes libaneses. E deve-se isso ao maior estadista que o Brasil já teve, que chama-se Dom Pedro II. Ele tem um visionário que diz: olha, nenhum país cresce e é tão grande se não tiver imigrantes. São Paulo, que fez uns 470 anos, entendeu? Vim de lá. Mas agora em janeiro. 470 anos, 25, é tão grande assim por quê? Porque recebeu imigrantes. Paris, Nova York, então isso. Então, Dom Pedro, vendo isso, ele foi ao Líbano convidar o libanês, vem para cá, nessa levada, minha avó. Minha avó, então eu sou descendente de uma libanesa, que chegou caçula, que casou com um negro não, um cafuso, negro com índio. Meu avô demócrito, uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Então você vê, você vai que libanês, sua casa é com libanês, judeu com judeu. Então, das 4 irmãs, Lidivalda, filha de 2 irmãs,
Das 5, só minha avó. E ninguém queria, todo mundo foi contra. E ele conquistou a família toda, um homem incrível. Né? Então, eu falei isso. Meu avô e minha avó pobres, né? E a família Guanais, em Remanso, era uma família de tradição. Né? Mas na tradição como? Era considerado assim, até lá em Praia Remanso era rico, mas daí classe média baixa, lá quem tinha um pouquinho mais era... Naquela época. Mas a família Gomes, meu avô era vaqueiro. Então, meu pai, Sócrates, é o 9º filho de 11 filhos de um vaqueiro. Então ele vem de lá, de Remanso? De Remanso. Seu pai vem de Remanso e vem direto para Salvador ou vai para outro lugar? Veio direto para Salvador. Veio para Salvador. O primeiro filho, Litelto, trouxe ele. Ele veio, né, para cá, e meu avô queria que todos os filhos fossem estudassem. Ele não teve como estudar, então ele fez isso. Desde o início Então ele teve 11 filhos, todos os filhos ele botou o nome mas ele lia muito. Ele fez o primário, depois ele fez um curso, fez até o curso médio. Mas todos os filhos vieram para cá. Eu sou amigo do seu primo, Mozart, que é filho de Mozart. Que é filho de Mozart, que é o segundo. Meu avô também médico. Ele era Joaquim, ele dizia, eu vou ter filho J, de L até Z, ele queria até Z, imagina. Aí ele foi, primeiro Litelto, depois Mozart, depois Maria. Minha tia Maria foi o último ano, 97. Depois Nizam, que era irmão de meu pai, que deu nome a Nizam. Então ele foi dando nome ou de pessoas assim, ou de filósofos. Teócrito, Sócrates. E aí veio o nome do seu pai, Sócrates, por isso. Sócrates, ele disse por quê? Ele disse, eu não estudei, então eu fui o quê? Um vaqueiro. Então, o vaqueiro é o que ali? Né? Eu partejei a vaca para nascer. Eu quero que meu filho vá parir ideias. Então, o Sócrates era o filósofo da maêutica. A maêutica é parir ideias. Então ele disse assim, eu quero que meu filho venha de Paris, venha parir ideias. E aí tem uma coisa interessante que junta parir com ideias, é você e Nizam, né? É você, médico, e Nizam vendendo ideias. Né? Rapaz. Uma associação muito interessante. E todos vieram, todos se formaram. Vaqueiro visionário, viu? Um homem visionário. Aí seu pai veio para cá, veio estudar aqui. Ele chegou muito tarde, porque como ele era o último, meu tio Litelto foi chamado. Meu tio Litelto, se eu vou ver na lista que você viu, ele formou com minha mãe, foi orador da turma. Litelto Guanais. Certo. Aí que minha mãe conheceu. Porque tio Litelto, ele veio lá para cá, como todo mundo, era comunista. Minha mãe também, meu avô era comunista. Meu avô, candidatou pelo Partido Vereador, foi comunista na época de João Falcão, do Jornal da Bahia, militou com Jorge Amado, não é? Com Ziltman, Oliva Ziltman, todos esses. Entendeu? Ele era tipógrafo, meu avô. Ele era tipógrafo do Jornal Tarde, aí saiu porque ele era comunista, aí saiu. Ele era presidente do sindicato de tipógrafos. Aí saiu, montou um jornal clandestino da pastora do comunismo. Das duas filhas, minha mãe e minha tia Maria, era médica, foi uma das primeiras médicas também assim, aqui. E as duas mulheres eram comunistas. Os outros 4, 3 coronéis, você veja. Então, eu vejo hoje essa dualidade de extremos. De extremos. Então, não tinha. Todo mundo sentava na mesa, meu avô comunista, minha avó extremamente católica, meu avô ateu, e assim eu fui falando dessa família. Então, meus 3 tios coronéis, de direita, minha mãe de esquerda, não tinha briga. Discutiam, conversavam. Visão de mundo diferentes. Mas conviviam. Aí eu vim dessa família. Aqui. Aí meu pai veio, minha mãe, porque aí meu tio Litelto veio, e aí ele levava meu pai para os comícios lá, comunista. Chegando lá, meu avô era comunista e minha mãe ia. Aí foi lá que minha mãe conheceu meu pai. Aí minha mãe engenheira. Sim, esse é um fato interessante, né? Que sua mãe, ela é uma das primeiras, né? Das primeiras. Quando minha mãe era engenheira, meu pai veio fazer vestibular. Aí meu tio ela é a segunda ou a terceira, né? Engenheira formada no estado da Bahia. No estado da Bahia. Mulher. Isso era uma... Imagine isso. Isso é maravilhoso. Você viu a turma, ela entrava lá, você imagina. Então, eu tinha um carinho com eles e tal. E meu pai, quando chegou, né? Meu tio Nizam, ele tinha um bom emprego na alfândega, que ficava ali onde é o alimento do peixe, né? Que o mercado modelo era ali no segundo distrito. Então, meu tio ficava ali.
E minha tia Maria, ela veio para cá e foi para o Ministério da Fazenda, fez concurso, que era mais velha. Então, o que aconteceu? Quando vinha algum filho, eles vinham para fazer algum concurso daquele né, escriturário, ou para um desses dois. Ou lá para a Alfândega ou para o Ministério da Fazenda. Aí, meu pai, quando conheceu minha mãe, ele disse, trabalhar no Ministério da Fazenda. Aí, meu tio José queria que ele fosse para a Fazenda. Não, vou fazer o Ministério da Fazenda. Foi para lá. Começou lá como contínuo. Aí, ele começou como contínuo, aí teve outro concursozinho lá para ele ser assessorista. Ele veio para lá que dá para estudar. Aí foi aí que ele conheceu minha mãe. Minha mãe já é engenheira, você vê a visão dela. Ela é uma engenheira, certo. Ele um matuto vindo de remanso, ela é mulher de cidade, ela é engenheira. Aí ela começou a ver ele no elevador, sempre lendo, porque ele estava estudando para vestibular, com aqueles olhos assim. Aí um dia ele chegou lá e estava sempre dormindo. Ele estava sempre cansado, não, porque quando eu sair daqui eu vou estudar. Aí o primeiro vestibular ele perdeu, chegou muito lá, escola de remanso, pediu o meu problema é matemática. Aí ele viu o cara bonitão, formado em engenharia, matemática. Aí começou. Daí nasceu aqui, eu sou São quantos filhos? Terceiro de quadro. Terceiro, Nizam primeiro, Joaquim, eu. Nizam nasceu no Largo do Carmo, no Pelourinho. Eu nasci na Cupe de Brotas. Ah, certo. Aí você nasce numa Cupe de Brotas, se cria lá, estuda onde? Isso. Quando eu nasci, você vê, em 61, minha mãe foi em 57. Minha mãe bancou a faculdade do meu pai, porque ela já era engenheira. Meu pai chegou com 24 anos. 24 anos eu me formei. Ele chegou... Então, ele entrou na faculdade de 24 e formou com 30. Quando ele chegou em 30, em 64 que ele formou, quando eu nasci, ele ele era estudante da faculdade. Quando ele formou em 63... Então, quando você nasceu, ele era estudante ainda. Sim. Eu era estudante. Eu fui para a formatura do meu pai. Eu tenho um retrato lá. Nizam lembra, eu não lembro que eu tinha 2 anos. Eu nasci em 61, ele formou em 63. Nizam tem Nizam tem 258, tem 3. Eu estou com 62, dizendo para 65, vai para 66. Então, Nizam lembra, Nizam tinha 5 anos e ia fazer 6. Então, tem um retrato, Nizam, Joaquim e eu. Só que não era nascido, era o caçula, a Joca. Então, você vê, ele formou em 63. Minha mãe já era engenheira. Então, você vê, ela mulher, tem a cabeça engenheira de casar com... Né? Isso. E ela que realmente mantinha, porque meu pai estava ali. Aí ele começou a trabalhar no Ministério da Fazenda. E continuou. Todo o curso de medicina no Ministério da Fazenda até ele formar. Tanto é que ele, muito da visão dele administrativa, ele aprendeu lá. O delegado, quando saía, né, ele foi acender, montou o serviço de médico do Ministério da Fazenda, estruturou todo, e minha tia Maria, que é a irmã dele, faleceu há pouco tempo, 97 anos, faleceu tem um mês. Era farmacêutico, então ele montou o serviço. Então, o delegado Humberto Pinto de Carvalho é vivo ainda. Fundamos aí uma fundação de proteção à água, Rio Limpo. O delegado Humberto Pinto de Carvalho, quando ele tirava férias, Sacramento e Muniz, ele deixava meu pai. Ele dizia, é você que mais conhece aqui, e ele médico. O pastor da administração ficava... Aí veio a visão dele administrativa. Sim, mas e aí você nasce no Campo da Pólvora, estuda onde? Eu nasci na Cupe de Brotas. Na Cupe de Brotas. Na Cupe de Brotas. Não, aí pronto. Quando nesse tempo meu pai foi o primeiro, meu pai com a UME, aí meu pai formou, aí ele disse, quero fazer pneumologia. Fez residência clínica médica, foi discípulo do professor Roberto Santos, nosso governador, que na época, né, era o titular da cadeira de nefrologia e reitor. Então meu pai foi discípulo do professor Roberto e meu pai tinha uma grande chegada comigo ao Calmon, porque ele conhecia muito da área administrativa. Então quando ele queria qualquer coisa, ele chama o Sócrates ali, meu pai, ele herdou isso de lá. Aí meu pai fez a residência médica e clínica médica aqui, para ter especialista, de 63 a 65. 65 eu disse, quero fazer pneumologia, e na Bahia não tinha pneumologia. Aí ele disse, vou para o Rio de Janeiro. Aí foi o Roberto Santos que deu uma carta de indicação ao professor Hélio Fraga, filho de um grande baiano, de maiores médicos que tem, que é Clementino Fraga. Os 2 filhos dele, Hélio Fraga, que grande pneumologista, iniciou pneumologia no Brasil, e Clementino Fraga Filho, que dá o nome à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um grande clínico. Bem, aí meu pai foi fazer pneumologia lá. Aí meu pai fez a pneumologia. Como é que ele ganhou a bolsa? É uma história grande, mas eu vou tentar encurtar. Mas só uma coisa. Aí depois você volta. Onde é que você estudou? A gente está precisando caminhar. Aí foi. Aí meu pai, 65, 67,
ele faz a residência de pneumologia, é o primeiro pneumologista da Bahia, ele com o Almério. Aí, quando chega a 67, você não quer desse tipo. Ele, porque isso influenciou muito na formação. Eu só vi meu pai estudando. Sim. Era pobre, Claro. e ele já com 3 filhos, queria fazer residência, tudo tinha que levar. E você Até pra foi, Londres. e você foi o Aí único que todos conseguiu a nós, medicina único, dos 4. Aí todos nós foram para ele, para Londres, quando ele vai de 67 a 70. Quando nós voltamos, tudo influenciando. Quando eu voltei, aí que a gente vem para cá e entra nos maristas. Marista. Era isso que eu Pronto. queria saber. Isso. Aí a gente vem para os maristas. O marista foi um divisor de águas. Né? O marista, eu digo, eu devo a minha educação, estou pela minha geração, você conhece muito, com certeza, o marista, 2 coisas. Metade de minha educação devido a meus pais, a outra metade dos maristas. Isso. Tudo que eu... os meus melhores amigos, o pai Aquiles Dudu, meus 5 melhores amigos, a gente me lembra sempre lá. Entendeu? O irmão Aquiles Capim, não sou da gente. Né? Há pouco tempo a gente perdeu um pessoal da nossa época, o Jorginho, do Eva. Jorginho Sampaio. Marista, todo mundo. Não, era Sampaio. Marista, 2 de julho, 2 de julho, Vieira, então entendeu? social. Isso da classe que eu já ascendi, né? A classe média. Como minha mãe era pobre, todo mundo estudava no Colégio da Bahia. Minha mãe no Colégio da Bahia, meu pai no Colégio da Bahia e minha mãe ali naquele, me esqueci agora, que era o Instituto Normal. Então, colégio público que falava muito bem. Muito bem. E o outro ali, E Nilzan também, seus irmãos? Todo mundo marista. Todo mundo marista. Todo marista. O hino do Maristas, Nizam que fez com Zito. Chama-se Araújo Pinto 39. Linda, linda, linda. Entendeu? Então, Nizam dos maristas, nós aquele foi um divisor de águas e tal. Aí a sua E daí formação... para a faculdade de medicina? Foi isso. Aí, meu pai morreu em 79, né? No ano que eu estava no vestibular. Aí, meu pai, Nizam, ninguém fez medicina. Nizam, primeiro, ele fez administração, né? E direito, porque ele queria fazer comunicação e ele queria ser cantor. Pai, cantor não vai ser, não. O ídolo dele era Caetano Veloso, ele saiu com o Caetano, fazia música. Ele é meu cantor, não é cantor, não. Aí, eu conheci Nizam no OPA. No OPA, Oração pela Arte. Ele fazia arte. Ele com o padre Tem uma Pelé, música, todo Vem mundo. Sol, Luz do Caminho, uma coisa Tudo, assim que tudo. ele fazia. Ele fazia todos isso, os teleceiros, tudo. Né? Então, Maravilhoso. ele já fazia Oração pela Arte fazendo músicas. E aí, depois, meu pai queria que ele fizesse a Escola do Rio Branco. Quer dizer que meu pai nunca fez nenhum filho para medicina. Quer fazer isso, não. Aí, Nizam, vai fazer Rio Branco, fazer diplomacia. Diplomacia. Mas não quero isso, que ele não via isso. Nizam queria fazer publicidade, mas publicidade é coisa de moleque. Não, homem de remanso. Naquele Rio, o pai ele era medicina. Filho de vaqueiro. Negócio de... Meu pai, eu quero minha presente aí, na época, a Duda era paciente do meu pai, minha presente Duda. E Duda era paciente do meu pai e era cunhado de Aristarco Braga. Você lembra da Ciplan? Da consultora, E ele é de remanso, Aristarco. E aí, conheceu o Duda era paciente dele. Aí dizia, meu pai, eu quero fazer. Não, você vai ficar com o Benedito Brito no econômico. Não tem a ver com o Nizam. O 9 era Nizam, porque ele foi o último a chegar. Então, Duda Mendonça e os 9 lá. Então, Nizam foi o último estagiário a pegar. Joaquim, meu irmão, engenheiro, e aí meu pai sempre dizia, eu estava na dúvida na época, entre medicina, eu gosto muito de animal, mas você acompanhava seu pai? Acompanhava, porque era muito próximo dele. Então, quando ele ia para o espanhol, português, eu com 6, 7 anos, Deco embora, ia carregando a maletinha dele, aí ia. Sim, então você é Deco. Deco, sou Deco. Para a família Deco. Nizam Nicas, Joaquim Quincas, eu sou Deco, e Joca, até hoje ninguém chama de João, é Joca. É jogo. Então, Deco embora. Eu ia com ele ia passar os pacientes, ele se deixava na enfermaria. Certo. Aí isso deve ter influenciado. Eu deixava, fica aqui. Eu vou demorar pouco. Eu ficava 2 horas, 3, as enfermeiras tomando conta de mim. Então eu ia para o espanhol, português, eu conhecia lá de dentro. Quando eu voltei a fazer medicina aí, tinha muita enfermeira que dizia, olha, ele vi pequeno aqui. Entendeu? Então isso deve ter, cara, a figura paterna e tal. E eu sempre aí você formou que ano? Eu entrei, meu pai faleceu em 79, no ferry-boat, eu estava no vestibular, ele não me viu entrar. Essa história triste, né? Que marcou época isso. Marcou época, é um drama familiar, porque é um golpe do destino, né? Seu pai, um cardiologista,
famoso, a Bahia que toda... salvou tantas vidas. E que... Rapidamente, conte essa Eu só vou história. fazer uma correção, porque como está aqui, vai ficar gravado, na verdade, muita gente achava que meu pai era cardiologista, não, ele era pneumologista. Por que o pessoal ficou? Como ele fundou a cardiopulmonar, porque como meu pai fez a formação na Inglaterra não se dissocia, é tórax, coração e pulmão. Aí, ele, pneumologista, né, porque ele montou, estruturou, ia começar ele sozinho, porque ele chamou 12 médicos, todo mundo caiu fora. Tem muita gente, vou dizer aqui, que tinha muito dinheiro, meu pai, ele construiu com o dinheiro dele. Aí ele disse, rapaz, esses caras são tudo de fritar bolinho, tudo rico aí, entendeu? E ninguém quis entrar. Aí, no final, João Pondé, que era um grande cardiologista, era sócio de Jorge Valente, na Promédica. Aí, se entenderam, saiu. Como eles eram da mesma enfermaria, meu pai chamou Joãozinho. Então, aí ficou cardiopulmonar, que até hoje está sabendo. Fundaram em 77, abriram aquela unidade de Vale. Eu vi aquilo tudo ali. Eu influenciou meu pai montando, estruturando. E acompanhando. Deco, vamos aqui ver a obra. As duas primeiros prédios da Garibaldi foi Promédica e cardiopulmonar. Que coisa. Não tinha nada ali, nada. Meu pai tinha uma visão imensa. E graças a Deus até hoje estão lá. Onde né? todos estão lá. E virou a melhor avenida de clínicas. Mater Dei, começa ali. Todas as grandes clínicas e centro médico estão ali. Virou uma grande... Bem, então eu já acompanhava. Então, o que aconteceu? Ele, que estava ali em 79, ele fundou em 77, uma beleza, vou lhe dar o álbum depois, da Jorge Mol. Estava a Bahia toda lá. Toda a Bahia, política, médica, pacientes, foi uma coisa... Vou dar aquele presente que eu dei para Jorge Mol, depois quando ele inaugurou aí. Bem, aí eu acompanhei tudo isso. Em 79, ele tinha 15 anos de formado apenas. Imagina, faço agora a minha turma, 39 anos. Ele com 15 anos de formado, ele morreu. Ele formou em 63, morreu em 79. Ele não tinha tirado um dia de férias. Diz que eu estou muito cansado. Já tinha pago o empréstimo da cardiopulmonar. Ele entrou com 60% do empreendimento dele. Ele, meu pai tinha a maior clientela da Bahia, privado. Aí ele chegou com, era ele sócio, ele Pondé, minha mãe, ele 50, minha mãe 20, a minha era sócia, botou o dinheiro dela, e Pondé 30. Resultado, aí ele pegou o empréstimo na época, e na época, o que aconteceu? Ele pagou, o empréstimo era para pagar, rapaz, em 4 anos. Ele, naquela pressão dele, pagou em 2, trabalhou feito um louco, eu vi meu pai ali. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou, estava com ele assim, já estava pago. Ele disse, nunca tinha tirado as férias, vamos tirar férias. Aí foi pensou em Remanso, não foi para Remanso. Aí que nunca mais tinha voltado a Remanso. Meu pai passou fome em Remanso, minha mãe nunca passou, meu pai passou. Ele falava pouco de Remanso. Vou voltar lá. Não tinha vaga, ele ligou para vamos para Taparica. Aí ligou, não tinha vaga, mas o gerente era paciente dele. Ligou, doutor, arranjei aqui 2 quartos. O hotel de Taparica. Aquele... até hoje. Aí nós fomos, do destino. Nizam não quis ir, não, pai, eu tenho que estudar, estava na faculdade, Joaquim com a namorada, eu ia sair com o pai dele para a fazenda. Aí o pai, bora, Deca. Aí eu não quis negar, de meu pai vai sozinho, aí bora. Joca a caçula, fomos nós 4. Para cortar a coisa, a gente foi, todo mundo dizendo, não vai não, só está chovendo, você vê como as coisas tem que ser, tal. Entramos no ferryboat, Joaquim deixou lá, e aí fomos. Chegamos, meu pai era muito falante e tal, mas quando chegou na metade, ele chegou no ferryboat e disse, estou com mal-estar. Bem, quando chegou no Hotel da Bahia, ou no Hotel de Taparica. Hotel de Taparica, que o táxi parou, ele disse para mim, Deco, eu vou entrando para me sentindo bem. Paga aí. Ele me deu assim, chegada já. A chegada. Aí eu paguei. Quando eu entrei, que ele estava no hall, ele já disse assim, Deco, vamos voltar, que seu pai está infartando. Aí mudou minha vida isso. Ele sentiu, ele sabia. Ele deu o diagnóstico. Estou infartando, vamos voltar. Aí foi uma zorra. Não vou contar que demora, mas, enfim, saí correndo naquela Taparica todo. Naquela época, o ferryboat voltava até meio-dia. Eu conseguia atrasar, porque eu já era o governador Antônio Carlos Magalhães, que era paciente dele. Meu tio era chefe do Estado-Maior do Exército, pai de Fabiola, Demócrito Mansur de Carvalho, que é nossa deputada, que me entrou na Carnal. Aí, o irmão Castor e minha mãe. Aí tudo isso, mas não tem sistema no Brasil. Mesmo tendo tudo isso, aí voltou o ferryboat, tudo contra. O Maré contra, realmente 45, levou 1 hora e pouco. E ele ali, Deco, vamos. Resultado, quando ele chegou lá, eu não consegui. Teve um médico, eu dizer que eu chamei ele ficou com medo, não quis acompanhar meu pai. Quando ele disse, doutor Sócrates, meu pai, eu estou com um filho pequeno, mas meu pai está morrendo. Não foi. Eu fui um estudante.
Esse médico, quando ele estiver ouvindo, ele vai depois, deve estar rezando, que Deus o perdoe. Mas vim com ele, e ele ali, não, Deco, a gente vai conseguir. Numa Kombi, gente como o quê, e ele ali, infartando, infartou 1 hora. Meu Deus! 1h30. Então, meu pai é como dizer. Quando ele chegou na virada do ferryboat, na virada, já tinha 2 ambulâncias do carro de pau lá. Na virada ele morreu. Então, Nizam hoje diz, eu que falei, né? Minha tese de mestrado e doutorado, aí vem, é em reanimação. Fui para os Estados Unidos, tudo isso. Então, eu vejo o sistema, quando eu vejo o sistema americano, europeu, tudo isso, e explico a Nizam, o Seattle, você, com 4 minutos, o suporte básico de vida está presente, chega lá para você, e com 8 minutos está avançado. Cada minuto que você tem uma parada, cada minuto você perde 10%. Então, com 8 minutos, você não tem mais reação cerebral. Aí Nizam disse, Deco, meu pai não morreu de infarto, nosso pai morreu de Brasil. E aí ele se foi. Eu entrei na faculdade em 81, formei em 86, fui orador da turma, tive essa deferência da turma, né? Eu com a outra colega, e formei em 86. Aí em 86, aí vem outro capítulo, vou para a Marinha, eu não fui voluntário na Marinha. Eu queria sair. A história é grande, meu tio, que era coronel, conseguiu tirar todos os meus colegas. Mas aí meu tio disse assim, ó, eu vou botar aqui, mas não é certo. Já tem gente aqui, vai para a Marinha, que a Marinha é mais elitista, tem pouca gente, e dá para se sair. E lá acabaram me pegando lá e eu fiquei. Mas eu não queria ficar, mas acabou sendo uma boa experiência. Uma experiência que eu levo para o resto da vida. Na Marinha, eu aprendi o que é disciplina. Interessante, você tem até um caso que você teve um grande cartão de visita, você estava no Rio de Janeiro. No Rio, como é que foi? Aí você foi recebido por uma pessoa e essa pessoa foi te me levar. Foi. Essa pessoa é o general Juraci Montenegro Magalhães, bisavô aqui do nosso Dudu. E o Jurinha, meu, como eu disse, do Marista, Jurinha, que é o Juraci Magalhães Neto, né? Ele, meu colega de infância, temos 54 anos de amizade, como todos meus amigos lá dos Maristas. E na época eu muito amigo dele, né? E eu frequentava, o general vinha aqui, já tinha saído da política, né? Ele estava no Monteiro Aranha. Quando ele vinha para Itaparica, eu ia, pegava Jutaí, jogava bola com Jutaí, lá que era do Vieira, com quem era muito lá, era o Nego Monte. Sim. Aí aquele pessoal eu ia. Bem, como eu convia muito, ele pegou toda essa fase até me formar. Eu estudante, né? Depois me formei. Então ele gostava muito de mim. Aí você foi no Rio. Aí eu fui no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, eu já tinha formado, estava lá depois visitar o general, que ele vai gostar. Botei meu doma, saí do Albardão, fui na Monteiro Aranha, ele vice-presidente. Almocei lá com todos os, né, com o Baby, Monteiro de Carvalho, todo mundo. No final ele disse, vou levar você, Mansur. Pegou, fui de Mercedes, imagina. E ele estava me levando aonde? Tá levando para eu voltar para o Albardão. O meu estava no Arsenal de Maria, no Rio de Janeiro. Aqui o na Bahia, era o navio. Aqui na Bahia, isso. a gente fala moral retada. Não, o navio da nossa Força de Minagem e Varredura ficava toda na Bahia. Ele tinha vindo. Ainda fica. Fica até hoje, na base naval. Na base naval. E eu ia, vi um médico embarcado. O comandante Rocha, Mário Guerra. Aí eu saí, fui visitar, você tinha um dia de folga. Mas você disse a ele que ia visitar o general? Não falei, porque eu ia visitar Aí eu disse, não, vou. Aí eu tô indo aí. Ele disse, vem almoçar comigo. Aí eu fui almoçar. Aí ele foi te levar. Cheguei. Quando cheguei lá, depois eu disse, não. Ele saiu mais cedo, disse, vou lhe levar. Aí peguei o Mercedes e foi, pô, irmão. Quando eu cheguei lá, ele disse, não, vou lhe deixar, não, daqui tá bom, general. Já no portão, não, vou lhe deixar no navio. Aí quando ele chegou, ele disse, qual é o seu navio? Albardão. Ele chegou para o soldado, né, do fuzileiro de navais, aí disse, por favor, aqui, o primeiro-tenente da Reserva Namorada, André Mansur. Aí, comandante Rocha, diga aqui ao general Juraci Montenegro Magalhães. O cara ligou, daqui a pouco o cara bateu o continente, eu entrei. Quando eu cheguei lá, Sacramento, rapaz, estava o Albardão. Todo mundo perfilado. Eu, rapaz, Ave Maria. Isso é que é uma carteirada. Aí o cartão de visita. O Mário Rocha, o comandante Mário Rocha, e recebeu, o cara foi do tenente, já participou de toda a história, né? Foi tudo, senhor foi presidente, imagina. Ele, como é que vai, general? Mas foi uma carteirada informal. Ele queria, na verdade, um carinho, né? Mas como ele era todo assim, então... Depois sobrinho, daí, pra levar o sobrinho eu lá. fiquei, é isso. Depois daí, todo mundo do Albardão era só dote, eu fiquei com a moral.
Mas uma pessoa incrível, viu? Que eu levo grandes histórias, tenho um carinho que imenso interessante. pelo nosso general. Pronto, agora passamos aí, eu queria já vi de onde é que vem sua veia empreendedora. Seu pai, sua mãe são empreendedores. E a gente quer E o avô. E o avô também, né? Então, a gente quer começar a falar um pouquinho, né, dessa sua história de médico, você já falou. Formado coisa, já, né? Formado, certo? E você aí começa a trabalhar nos hospitais aqui. Quais foram os hospitais que você passou? Isso, como você bem disse, meu pai era um grande empreendedor. Ele era um homem de visão. Minha mãe, na verdade, era uma mulher muito disciplinada, mas não tinha visão empresarial e de empreendedorismo. Não era comunista, então não era muito estruturada, meu pai tinha uma visão. Os dois se complementaram. Então, é claro que eu herdei essa parte genética e um grande orador, uma grande comunicadora. Por isso nós todos herdamos, Lisângela, aqui, eu todos somente essa visão. Agora, posso dizer que na minha residência eu já tentei uma das grandes elementos empreendedoras, Irmã Dulce. Irmã Dulce era empreendedora, eu vi lá, ela tinha um carinho imenso por meu pai, porque meu pai foi médico dela. Primeiro o médico, o segundo foi o Almério. Meu pai morreu, o Almério continuou. Quando eu entrei lá, ela tinha um carinho imenso por mim. Ela nunca acertava meu nome, eu me chamava de Guanaizinho ou Socatezinho. Meu filho, desculpa errado, não, mãe, pode chamar assim. Mas eu visualizei aquele empreendedorismo, o que ela queria fazer, o que ela queria criar. Então, com a fé, com o garra, então, a primeira coisa, se você quiser fazer, você tem que ter fé, acreditar, tem isso. Eu vi, várias vezes, ela reuniu o conselho do Irmã Dulce, num lado, Ângelo Camodissá, e no outro, Norberto Odebrecht. É muita força. E né? ela ali, pequenininha, tal, mas segura. Quando eu queria um respirador, eu tinha respirador. E eu já comecei a... Aí tinham 3 que era para ela. Não tinha UTI lá. Eu sempre gostei da terapia intensiva, eu botava os pacientes mais graves, todo mundo dizia, chama a Guanais que ele fica mais grave. Aí não tinha ventilador para botar o paciente que você tem. Aí tinha 3 dela. Aí eu sabia que ela tinha, o pessoal doava porque ela tinha problema respiratório grave. Aí, quando eu pedi a ela. Aí eu pedi à irmã, não, ela estava na reunião do conselho. Aí eu fiquei quieto, não ia. Aí eu fui lá, fiquei na porta assim. Quando eu fiquei na porta, ela me viu, ela já sabia que Já era uma sabia coisa. que era E incrível. eu fiquei. Naquele tempo eu vi ela na reunião, eu vi que o doutor Norberto disse assim, irmã, assim não dá para fazer, aí eu concordo. Aí ela falou e disse assim, eu sei, muito obrigado, doutor Norberto, vocês são grandes conselheiros, me falaram por aqui, mas é difícil eu divergir você, mas nessa eu vou divergir, porque isso aí são vidas. Não sei o que é, mas ela disse assim, então vamos encerrar a reunião, porque o nosso doutorzinho está ali me esperando, ele quer alguma coisa de mim. E aí encerrou a reunião. Então, esses exemplos, aí eu fui lá, irmão, eu estou precisando do ventilador, estou precisando de grave. É o ventilador que você quer, né? Mas a irmã ficou assim, pode liberar, meu filho, libera, o que foi eu? Aí me deu no papelzinho assim, eu levei. A irmã ficou retada comigo. Disse, pô, você foi lá falar com a irmã? Não. Eu encontrei com ela e ela me deu. Aí botei. Então, isso eu já vi. Daí, outras, nesse curso, tive minha passagem no espanhol. Eu sempre me inquietei com coisas que não podia. O cara dizia, não pode, eu nunca fui com isso, não pode. Então, eu sempre fui empreender para sempre cuidar das suas vidas. Alguma coisa que estava no empecilho, eu arrumava, então coordenei emergência. Aí fiz a residência, outro lugar que me marcou muito, foi a Fundação Silveira. Você está falando isso só para voltar. Você falou, cuidar e salvar vidas. É a missão do Instituto, né? Do Instituto, para saber. Tudo que me motivou para empreender foi nessa visão, nessa missão. O Instituto Sócrates Guanais. A missão é essa. A missão. Cuidar e salvar vidas. Eu aprendi isso aonde? Irmã Dulce. Claro. Agora então, vem um gancho, né? Entendeu isso? Agora, o empreendedor, a isso. família, o exemplo social, sócio-empreendedor. E que depois eu continuei com quem? Fundação Silveira. Lá eu encontrei o professor Silveira com 90 anos. Um professor, de 90 a 97, quando eu falei, fiquei 7 anos com ele. E o que aconteceu? Lá eu entrei e montei a UTI. Eu fui como intensivista, eu era intensivista, sou intensivista, montei, e aí eu tinha acabado de vir do meu fellow. E com a humanização, eu vi muitos aspectos que eu queria fazer no português, não conseguia. Eu disputei a UTI do Santa Maria e ganhei, porque era, na época, o doutor Norberto era o vice-presidente do conselho. Só tinham vários... E o doutor Norberto então disse assim, vou fazer dessa fundação, professor Silveira, a maior fundação de saúde do Brasil. E ele botou muito dinheiro lá, e não só. Quando ele viu, você vê como a gestão hospitalar, a saúde é muito difícil. E perdeu dinheiro lá, perdeu uns 60 milhões lá. Aí eu fui, botei a UTI, aprendi com os dois.
Quando eu cheguei lá, o doutor Norberto disse assim, eu tinha voltado do meu férias, fiz um ano, ele voltou, me chamou. Brito, que está hoje deputado, disse assim, Tony Brito. Tony Brito, disse, Guanais, o doutor Norberto vai falar com você. Eu acabei de chegar de São Francisco, mas ele quer falar hoje. Cheguei lá e disse assim, ó, meu filho, ó, preciso de você. Quero que você seja um diretor. Mas eu, diretor, mas eu não dou para diretor, não. Não, meu filho, você é um líder. Mas não dou, você dá, assim, todo mundo tem a primeira vez. E outra coisa, você me deve isso aí, na época que você entrou aqui, você era competente. Mas você ganhou, mas eu lhe dei a oportunidade de você ver a sua competência. Ele aí cobrou de volta. Aí, porra, se eu largar o TI Vai aqui... ter que dar reciprocidade eu já agora. estava condenando o TI, depois eu acabo perdendo. Aí eu tinha feito um ano de férias lá fora, pagando a bolsa. Na segunda, quando eu consegui a bolsa, eu tive que voltar. Aí fiquei com a diretoria. Então, aprendi com os dois. Eu despachava com o doutor Norberto, que ele era o conselheiro, então imagina que banca eu tomei, que programação. E o outro com o doutor professor Silveira, de humanismo e tudo. Nossa, então, isso aí foi uma escola. Uma escola. Que somou com o Irmã Dulce. E a história de sua família também. Da família. Então, aí, então você vê esses três aí, esse caleidoscópio. Eu vou pegar, só fazer uma janelazinha, porque, ao mesmo tempo, você tem uma formação cristã, né, vinda dos maristas, e você foi médico de duas líderes espirituais aqui na nossa Bahia. Conte um pouco essa história, porque aí também amarra a questão social com um fato da sua fé. E a gente, quando ele chega, vê logo as guias, né? É. Aí a gente já... Tá aqui, protegido aqui. Nanã e Amolu. É uma coisa interessante. Como eu disse, de família, meu avô era ateu, mas minha avó libanesa, cristã maronita. No Líbano, a maioria é muçulmana, mas você tem 30% de cristãos maronitas. E os que vieram para cá, mas são cristãos. Então, minha avó era fervorosa católica. E meu pai também. Meu avô Joaquim era um católico, velho. E depois eu tive minha formação nos maristas, católico, tudo isso. Mas a gente vive numa Bahia com sincretismo, não pode fugir a isso. Então, como sempre fomos abertos a isso, né? Meu pai era muito católico, mas não tinha tempo para praticar. Minha mãe também era ateia. Então, mas a formação foi importante. Ora, com isso, o Nizam sempre foi um homem, né, de grandes expressões, o mais velho. Nizam, nesse sincretismo, ele foi formado santo no Gantuá. E pegou mãe menina e era uma paixão por mãe Cleusa, continuou com mãe Carmen. E Joca no terreiro de Mãe Estela. Então, na verdade, várias vezes ele me chamava. Eu era médico, assim, pô, mãe Cleusa não está bem. Eu ia. Na verdade, eu atendia ela. Porque eu ia dizer que o médico que dava continuidade a ela, ela tinha vários médicos, mas era a professora Miriam Rabelo, era a médica dele, esse professor Álvaro Rabelo, Armento, tinha vários médicos. Mas ela tinha aqueles ali, mas quando ele piorava, dizia, ficava assim, dá uma olhadinha lá. Aí eu ia lá. Eu chegava lá, eu ia ver se atender ela, papapá. E aí nisso eu fui pegando, para entrar no candomblé, né, eu tinha que ir conhecendo a cultura, para respeitar. Ritualística, né? Claro, daquilo. A mesma coisa com uma Estela. Nesse elemento desses dois aprendendo, eu fui respeitando, aberto, por cultura. Se eu estivesse na África, eu seria, né, do candomblé ou de Umbanda. Então, é coisa linda o candomblé. Então, eu podia respeitar. Na verdade, não conhecemos o candomblé, é uma das religiões mais lindas que existem. E uma das primeiras. Né? Nossa Bahia é afro e o candomblé, você vê, tem umas coisas, o candomblé não tem pecado. Não tem conceito de pecado. Isso é do católico. Entendeu? O candomblé, os orixás, todos têm defeitos, como nós. Entendeu? Sim, como é que você descobriu o seu santo? Tem até uma história, porque você com sua ideia a primeira vez que ele entrou no terreno, todo sapato. O elemento foi o seguinte, quando eu entrei, quando eu estava lá já atendia, criou-se uma relação, né, grande com Mãe Cleusa. Tanto Mãe Cleusa como Mãe Estela são duas pessoas apaixonantes, líderes. Então, uma dessas, Mãe Cleusa disse, meu filho, você sabe qual é o seu santo? Eu disse, não, mãe. Ele quer saber? Eu disse, ela, não. Aí eu, sim. Aí senta aqui. Ela jogou os búzios, jogou de novo. Ela pergunta algumas coisas a você, idade e tal, que negócio, o que é. Aí pronto. Você nasceu, ela jogou, isso aí de Nanã. A Nanã é a mais antiga,
entendeu? Ela gosta dos rios, é a mãe dos rios, da morte, da vida, entendeu? Do campo. Aí eu fui vendo, eu adoro campo, adoro fazenda, sempre fui disso aqui. Natureza. Aí vou vendo. Natureza. Aí vou vendo. Pô. E jogou normalmente Omolu, entendeu? Aí o Mulu. Aí eu falei, meu filho, você tinha que ser médico mesmo. Omolu e Naná. Aí, como eu disse assim, eu fiquei. Não, eu disse que. Ela até queria que fosse filho de Santos, mãe. Que ele jogou os burros de dava, eu disse, não. Estou contente com a minha região católica, então você vai ser o bem de arrumar a vaga. Fui para a mãe Estela. Vai ser o científico. O cientista. Não, vai ser. Ela disse o que você vai ser de alma lavada. Obian. Obian. O que é Obian de alma lavada? É aquele que você. É como católico praticante. Você não vai à missa, aquele que vem. Você não vai ser coroinha, não vai ser noviço, não vai ser padre. Bem, aí eu fiquei ali também. Vista branco desde sexta, como eu estou aqui. Bote sua guia, esteja com ela. Claro, eu estou aqui. Tudo que é religião, que seja do bem, que ame o próximo, que tenha um ser superior, que seja, não é, nossa aliança do bem, claro, só recebe o nome diferente, seja Xalá, ou Deus, ou... Aí, tem que ser respeitado, né? O Alá, né? Depende da cultura. Aí, também como eu e a irmã Estela, um ano, um pouco depois, mas Estela disse assim, meu filho, você sabe qual é o seu santo? Aí eu dei uma mentira, aquela mentira do bem, disse, não. E aí o Gobuz, eu não. Então eu vou jogar aqui para vocês. Eu vou fazer. O médico, o cientista. Prova e contra-prova. Vamos ver esse aqui, vamos ver. Esse certo. Rapaz, vou ensinar a ela. Aí ela jogou, papapá, aí disse: Ô Mulu. Aí jogou, eu quero ver. Pá. Não. Aí eu. Aí você disse: agora eu acredito. Aí, depois que ele já pegou a amizade, eu já ia para a mãe Estela. Não, pai. Toda quarta-feira eu sempre ia lá, comia lá e fazia com ela meu momento. Mas tinha dias que eu ia lá só conversar. Então ficou uma grande amiga. Mas Cleusa não tive esse tempo de chegar assim, uma amizade, depois ela faleceu. Mas a Estela não. Então, quando eu já estava naquele bate-papo, eu disse, mãe, eu vou lhe confessar uma coisa. Aí ela riu. Eu disse, olha, quando eu vim aqui na segunda vez, eu menti para a senhora. Como foi? Ela riu. Eu disse, mas meu filho, então isso. E eu disse, você tinha que ser médico. Então você vê isso. Mas a sua formação é bem interessante, né? Porque eclética, né? Eclética, né? É muito fantástico. E aproveito já e mando um abraço aqui pro nosso pai aí também, do Pelão de Prata. Né? Porque todo baiano, meu amigo, tem que ter seu, né? Seu sincretismo, tem que saber. Uma vez perguntaram o nome da associação aqui, da agência dele é África. Aí perguntaram a ele por que o nome da sua agência é África. Não sei. Ele disse porque o mundo nasceu na África. Segundo, ele disse 3 razões. Porque a Bahia você vai entender. A Bahia é uma África. E terceiro, porque se eu não tivesse posto África, você não estava me perguntando. Fantástico, fantástico. Sim, aí pronto. Aí você passa por isso tudo e você aí inicia a sua vida também como empresário, né? Depois de ver todos esses exemplos, né, conviver com pessoas tão ilustres da Bahia, né, com o Tonoberto, o Zé Silveira, a irmã Dulce, né, o seu pai também, com exemplo, né, fundador da carne pulmonar, você agora se vislumbra e se vê. Quando foi que você disse, eu vou ser empreendedor, vou ser empresário da Isso, da o que saúde? Acontece, são coisas que vão levando, não chega assim você. Isso vão levando e você atende às... caminhos. Quando né? chegou em 2000, eu era o diretor médico da Fundação Silveira, Antônio Brito era o diretor da área social. Sim. E Newton Quadro da área comercial. Foi quando a gente montou o primeiro. Aí, primeiro veio outro empreendimento, o Memorial Itaigara, que foi um ícone no Hospital Dia. Quando montamos isso, a Fundação estava fazendo uma consultoria, veio 2 grupos da Bahia, a Consplan dos irmãos Pitangueiras e a Construmar do Rafael Moedo. Queriam fazer um empreendimento e diziam, rapaz, a gente vai fazer um Hospital Dia, ou vamos fazer um centro médico. Fazemos, querido. Eu conheci aqui nos Estados Unidos, eu vi todos os hospitais de lá, da Canadá e tudo, quando eu plantei o Hospital Dia de Hérnia, do Santa Amaro. Então, eu fui visitar a maioria muitos grandes centros médicos. Paulo Jesuíno também, que é um grande colega também, cirurgião, tinha os 3 cirurgiões lá que mais faziam hérnia. Erivaldo, que Marista foi também. turma, Marista, Paulo Jesuíno, Erivaldo e Marco Leão. Então, montamos o centro de hérnia lá, que é um Hospital Dia. Quando veio esse grupo de empresários, eu falei, rapaz, você vai fazer a mesma coisa, só tinha um da Promete, que estava bem mais antigo, bote o Hospital Dia lá. E aí eu orientei tudo. Já foi
o primeiro elemento, e hoje um ícone no Brasil. Depois a gente fez mais 14. A maior experiência oficial de hoje no Brasil é a nossa. Fizemos 14, aí mundo afora com esse exemplo. Bem, quando o professor Silveira morre, eu era o diretor. Eu perdi meu grande aliado. Certo. Ele morreu em 1998 para 99. Então, aí eu perdi aquele elemento científico, e aí eu vi que, por várias razões, Brito assumiu de maneira muito com excelência e tal, mas, claro, ele não era médico, ele formatou várias coisas, então ele disse assim, meu momento aqui, a vida é feita em ciclos. O ciclo se encerrou. Nesse momento, eu tive aquela provocação, eu tinha visto aquilo, e aí o professor Max Weil, que é um dos meus orientadores desde o tempo, o pai da terapia intensiva, onde tinha feito meu fellow, a gente tinha um convênio com a fundação que se desfez com a morte do professor Silveira. Max Weil disse, meu filho, eu disse a você que não queria fazer nenhum convênio abaixo do Equador. Qual é o nome da terapia intensiva? Ele é suíço, sabe onde eu fiz meu fellow. Max Weil. Aí, onde eu fiz meu fellow, eu lhe disse isso, porque as instituições aqui não são estáveis. Aí ele disse, mas o senhor não foi com ele, eu sei que não foi sua culpa. Ele disse, meu filho, você é uma liderança. Por que o Instituto of Critical Care Medicine era Non-Profit Foundation? Non-Profit, sem fins lucrativos. Funde a sua. Eu, quando fundei o Instituto of Critical Care, eu tinha 35 anos, naquela época eu estava com 39. Funde a sua, você é um homem com liderança, com capacidade. Eu pensei que não. Sempre fui ligado ao terceiro setor, porque sempre fui da área social. Claro. Aí, o que eu fiz? Esse estímulo, sempre foi a ver, assim, me deu um estímulo. Aí, pronto. Nesse ano de 2000, era do milênio, eu tinha feito mestrado, umas coisas de doido, né? Eu iniciei o doutorado na USP, São Paulo. E na virada de 99 para 2000. Janeiro de 2000. De 18 de fevereiro, eu inaugurei o Hospital da Cidade. Eu estava no DEI. Quando eu estava no DEI, eu queria ser sócio. Por várias razões, acabou não sendo sócio lá. E também no Hospital Dia. Eu digo, então vou montar o meu hospital. Certo. De terapia intensiva, voltado para emergência. Aí fiz o projeto com o Newton, vamos entrar aqui. Juntei um grupo de médicos e a gente realmente inovou. Quando eu botei lá, eu digo, vou botar onde a Bahia mais precisa. Aonde? Na classe CD. A Bahia tem 3%, 5% de classe A. Por isso que a aliança foi difícil. Eu trabalhei lá. Aí eu disse, vou botar aqui. Fiz um estudo imenso. Eu disse, rapaz, Donés é maluco, é doido, vou botar lá. Já feito um estudo, 38% dali tinha seguro-saúde. Aí montamos. Esse foi o grande elemento. Então fizemos lá, aí foi. Montamos, estruturamos. Nizam depois que veio ser sócio, porque aqui eu não chamei Nizam, não. Eu chamei um grupo de médicos 80%, e na época tinha um outro grupo, a Laura, que queria entrar. Nizam gostou, eu disse, não, gostei desse projeto. Vou investir na Bahia, quero investir com você. Então Porque naquela época, o pessoal dizia assim, Nizam, vou investir por causa de 3 coisas dentro. Primeiro, que é a nossa Bahia. Segundo, que Antônio Carlos ficava dizendo, Nizam e Daniel Dantas enriqueceram o universo da Bahia. Então eu vou botar, não vou botar em publicidade, vou botar na área que nosso pai liderou e você é um líder. Isso. Aí por isso que eu investi. Então, aí montamos, eu com um grupo de médicos, e nós vamos. Até ele dizia assim, Deco, por isso foi um sucesso. Ele dizia, você descobriu a classe CD antes de Lula. Lula foi em 2002, você foi em 2000. E aí foi um sucesso, reunimos os melhores médicos, com boa gestão, e eu queria isso, um hospital de comunidade, com ensino, que fizesse 80% do que é mais comum, mas oferecendo saúde digna àquela população de 1 milhão de habitantes. E aí começa a minha amizade com o vovô, com o Ilê, ali no Curuzu. Bom, então esse foi o grande elemento assim. Aí ali eu realmente, você montar o hospital não é brincadeira, tirar do chão, e ele chegou um break-even em 2 anos, e no 6º ano a gente era um dos 4 hospitais entre os 22 da Bahia privados que era superavitário. Todo o resto era deficitário. Então, ali não. Aí eu solidifiquei, né, você tem que beijar o chão, né, sofrer, porque não é brincadeira chegar lá. E aí conseguimos. Então, isso aí segmentou. Você levou para lá os conceitos de humanização? Tudo. Aí, você... aí o que eu levei para HC? Isso. Aí, agora, quando eu fundei também institutos, como Centro de Estudo para a Assistência Agonal, você não falou. Porque eu fundei, digo, para você fazer boa assistência, eu aprendi isso com meus mestres na educação. Você tem que ter ensino. Ensino melhora a assistência e eficiência.
Porque quem sabe mais, erra menos. E erro é custo. Então, eu associei. Por que eu fiz separado? Porque eu disse que um dia que vender, não vende o centro. Porque o hospital é uma sociedade privada com fins lucrativos. O centro de estudo para as pessoas não, sem fins lucrativos. Se fosse lá dentro, no momento que a gente me exame deu participação majoritária em 2008, teria que vender cá, não. Aí eu continuei em 2008, foi vendido a participação majoritária para a Promédica, continuei lá na Promédica com Jorge Oliveira, como é a sócia, né? Valente, né? E aí o que aconteceu? Em 2011, eu vi que eu queria me dedicar ao Instituto. Né? A Promédica já estava à frente e eu aí agora é o momento que aí, em 2006, o Centro de Estudo para Pessoas Orfanagens virou Instituto Orfanagens. Eu ampliei isso e aí em 2011, quando a gente teve a necessidade de sair da Bahia para o Brasil, para levar essa experiência, eu aí passei a me dedicar exclusivamente em tempo integral para o Instituto. Aí você vai Porque para São Paulo? Isso. Sim, não. Primeiro eu fui para Goiás, primeiro estado. Aí implantei o Instituto lá, em 2012. Aí depois, em 2013, eu vou para o Rio. Aí monto a sede lá, monto lá no Rio. Aí ficou como sede lá até 2015. Em 2015 eu me qualifico em São Paulo, aí monto a sede para a maior cidade da América Latina. Aí vai para São Paulo, e aí hoje está aqui na Bahia, mas a Bahia não tem assistência, é ensino e pesquisa. Sou assistência, eu estou ensino, pesquisa e assistência em Goiás, Rio, São Paulo. E São Paulo é uma experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho lá da sua experiência na cidade. São Paulo é outro mundo, né? A gente se encontrou várias vezes no aeroporto, eu com o Muniz aqui várias vezes. A gente se encontrava naquela loucura. Mas São José dos Campos, né? O exemplo. Fale rápido, porque a gente já. Isso. Vou dizer o seguinte: uma frase que eu disse para seu primo Alexandre Bacelar. Você sempre me disse, Deco, ele trabalhou com Medina no Rio, depois para São Paulo. E ele sempre me dizia, eu gosto mais de São Paulo que eu no Rio. Eu ia no Rio só em congresso. Eu dizia, rapaz, como é que ele gosta? Depois fui entender. Eu trabalhei no Rio São Paulo. É outra coisa. É o que Nizam diz. Nizam diz uma frase que eu vivenciei. São Paulo é o país mais próximo do Brasil. É outro país. Eu concordo. Estive lá nos últimos 10 anos e eu sou também exemplo vivo de vivenciar Você viveu isso, né? Vivo isso. Eu vivo isso. É país de primeiro mundo. Isso. Por quê? Porque ele aceitou. Ele diz assim, o carioca é muito fechado. Ele se faz aberto, mas ele é fechado. Você vencer no Rio e tal, porque São Paulo não. Se você vem para agregar, é que nem os Estados Unidos e tudo. É que nem os Estados Unidos, Paris, Nova York, são sinais disso. Então lá eu pude aproveitar todas essas ideias que eu tive e lá você ter o apoio da estrutura. Lá você vem, lá as pessoas se curvam ao talento. Ou seja, dão estrada para o talento. Então, é uma cidade do Brasil, uma cidade do mundo, como toda cidade. E lá o Instituto pôde ganhar forma. Ir para São José dos Campos, ir para a Baixada Santista, ir para o Litoral Norte, entendeu? E dessa vez a gente pôde fincar e mostrar o talento. Agora, trouxe muitos baianos para lá. É uma seleção. Entendeu? Muitos baianos, que é realmente o cerne, é o núcleo duro, por isso que ele continua aqui. A sede institucional lá é a sede nacional em São Paulo. E em São Paulo a gente pode ter oportunidade de quê? Montar a primeira parceria público-privada de São Paulo. Foi. E a gente concorreu com o Cachorro Grande, com a SPDM, com a Santa Marcelina, com a Fundação ABC, com a Santa Catarina, todas respeitadas. A gente concorreu 36 vezes para ganhar 6 contratos. 36 concorrências. Pela porta da frente. Porque hoje o Instituto, graças a Deus, e é o trabalho de muitos que se formatam conosco, a gente tem 1.500, temos 7, chegamos a ter, a gente fica entre 6.500 a 8.000 colaboradores. 9 instituições, 1.023 leitos, né? Mais de 600.000 cirurgias, entendeu? Temos 420 leitos de UTI, ensino e pesquisa, entendeu? Um baiano que nos dá orgulho. É muito importante você contar isso para aqui, sabia? Porque as pessoas não se dão conta do sucesso e do tamanho, da escala que o Instituto chegou e que você, né, teve um sucesso de construir isso. Agora, eu queria só, para você pegar
o exemplo carregando- do hospital lá em São José dos Campos. É um hospital regional. Regional. Todos esses são hospitais regionais. Lá no Hospital Regional São José dos Campos, o primeiro que candidatou foi em Itanhaém, Hospital Regional Jorge Rosman, na Baixada Santista. Esse hospital é muito importante, maternidade de referência com cirurgia. Nós reduzimos em 23% a mortalidade materno-infantil. Era a maior mortalidade do estado de São Paulo, em 5 anos. Bem, Porque o de São José dos Campos é um dos 10 Não, melhores isso, hospitais públicos do Brasil. São José foi o segundo contrato, ele foi eleito entre os melhores do Brasil, entre os 40, depois na finalização ficou no 40, dos 5.000. E ele ficou em 9º lugar. Então você imagina. Agora, quem escolheu isso? O Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, que é importante, o Ministério da Saúde, OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e o Instituto de Ética. Esses 4. Quais eram os critérios? Primeiro, tem ONA 3. Nós fomos ONA 2, que é o sistema de acreditação, que mostra segurança. Você tem 3 ONA 1, segurança. Acreditação. ONA 2, acreditação plena. ONA 3, acreditação com excelência. A gente, com 1 ano, fomos ONA 1. Com 3 anos, ONA 3. ONA 1 com ano é você ganhar uma maratona com 5 anos de idade. Certo. No primeiro ano, em 1 ano. Bem, então você vê, então ele tem várias referências. E o hospital ficou em primeiro lugar entre os 22 da região, inclusive privado. Porque assim, qual é o melhor hospital? Tem o da Vivale, que é da Redidor, tem a Santa Casa, tem o da Unimed, tem vários hospitais e outros públicos. Sabe como é que a população chama o hospital São José dos Campos? Publi Einstein. É o apelido dele. Que a população não tem. Porque reconhece a excelência, né? Quem tem convênio, Sul-América, Bradesco, vai para lá, porque você tem direito ao sistema público. E é regional, né? Regional, de toda aquela região. É uma coisa de louco. E uma região Então, grande, não. Eu disse o E seguinte, você para ser tem um só sistema exemplo, público eu tenho 2 convênios. alternativa para quem tem convênio. Eu no só vou Brasil. Não é a realidade do exemplificar Brasil. o que é São José dos Campos que estão convidados. Poucos hospitais no Brasil. Deve estar entre os 50, botando todos públicos, privados, público-privado. Não tem. Vai ter de estrutura isso. Se você tiver hoje na Bahia uma estrutura dessa aqui, São Rafael agora, talvez tenha estrutura predial de logística. Tenha. E a carne pulmonar que meu pai fez, que também é Redidor, né? E o Mater Dei. Certo? Só que ele é maior. Ele tem talvez. Não, São Rafael, leitos, tem 300 leitos. Então, eu disse, eu tenho Sul-América e Bradesco. Posso ir a qualquer hospital lá. Em São Paulo, de excelências. Eu disse, se eu tiver Covid, falei para minha mãe, minha esposa, meus filhos e meus irmãos, eu quero para São José dos Campos. E eu tenho Sul-América e Bradesco. Porque lá eu vou ter o Einstein, no Círio, ia ter no Oswaldo Cruz sem tratamento. Mas lá eu ia ser bem tratado com meus amigos. Eu ia dizer assim, Muniz vai ser meu cardiologista, Sacramento vai me entubar, esse aqui vai me ver. Entendeu? Pronto. E aí eu ia estar numa excelência com pessoas próximas. Entendeu? Sim. Então, isso, para você ver o que é. E Litoral Norte, que nós ganhamos, pude ganhar, em nome do Instituto, a medalha, fomos escolhidos pela Assembleia Legislativa, no mérito legislativo, por causa do que o que a equipe fez há 1 ano atrás, no Litoral Norte, quando teve aquela calamidade pública, onde a gente atendeu com maestria e o governador ficou impressionado. Mas tudo isso foi possível por quê? Porque também existe a competência da gente, mas tem que se dizer. Quem é nosso parceiro? O Vem São Paulo. André, a gente chega... Que história linda, né? Muito, muito. Que fantástico, parabéns. Já passeamos aqui. Eu só quero fazer um registro, viu? Antes de a gente começar com o direto ao ponto. Direto ao ponto, que são perguntas ele vai explicar. Eu só queria registrar uma coisa, agradecer a meu padrasto, Vitório Moliconde, que me apresentou ele. Meu padrasto que me apresentou você. Uma grande figura, aí você vê isso. Ele é uma pessoa querida. Aí você sabe que o final das coisas se encontram. Ele ficou na UTI do Santa Amaro. Veja que você veja. E eu não sei nem se ele sabia, eu acho que por coisa do destino, ele foi para o UTI do Santa Amaro. Uma pessoa maravilhosa. Eu passava tardes. Outra coisa de Nanã. Nanã é a orixá mais antiga. Ela diz, olha, eu sempre me dei bem com os mais idosos. Fui amigo do avô dele. Adorava. Fui amigo de Irmã Dulce. Eu conversava. Fui amigo do general, todos mais idade.
O general conversava comigo com 12 anos. Amigo de professor Silveira com 96. Então, o Morricone, eu saía às tardes com ele, eu adorava. A gente batia papo, amigo. Ele é escritor. E fizemos várias coisas lá naquela região que hoje está assim. Ele lê que muito cinema, gosta muito de cinema, né? André gosta muito de cinema. Ele conversava muito com o Vitório. O Vitório ficava e dizia... A gente se perdia batendo papo. Roberto, aquele menino é um gênio. É um gênio. Naquela época eu devia ter uns 26, 27 anos. Eu fiquei com o coisa na fazenda, onde eles tinham arara também. E o Morricone conhecia tudo aquilo ali. A gente levou luz para lá e levamos para lá também a estrada. Isso aí. Mas ele é. Eu vou também dar uma. A gente teve uma passagem que hoje a gente estava relembrando aqui, antes de começar o programa, onde eu fui até ele, né, para abrir uma oportunidade. Minha irmã chegando da França com meu cunhado, médicos novos, e quem abriu os caminhos na Bahia foi André. Aí. Então, assim, tem que fazer isso, abrir caminhos. Para tantos outros, né? Márcia e Rodrigo são gratos a você. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe dizia assim: meu filho, ela é funcionário público, mas ela disse isso, não só do funcionário público, mas principalmente, mas para qualquer um. Na vida você tem dois tipos de pessoas. Ou é parede, ou é porta. Seja sempre porta. Muito bem. Que maravilha. Talento não pode ter medo de talento. Não pode. Quem tem é porque está inseguro. Porque não é talento. É isso aí. E eu só fiz, se eu perguntar, Guanás, como é que você conseguiu fazer isso tudo? Porque eu nunca tive medo do outro e digo, ó, ninguém faz nada sozinho. Isso. Exatamente. Entendeu? Então, se você quer ir para algum lugar, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com muitos. Eu aprendi um ditado que Roberto Muniz me ensinou, acho que há uns 30 anos atrás, e eu nunca me esqueci. Caititu fora de manada vira comida de onça. Quem ensinou foi você. É popular, junto. Olha nós aqui. Nós aqui estamos juntos. A tribuna, toda a grande instituição se faz com um time. Um time de talentos. Isso aí, um time de talentos. E parabéns, porque você construiu um time de talentos. Viu? Isso. Mas vamos lá. André, respostas curtas. Certo. A medicina lhe realizou profissionalmente? Sim. Eu realizado, tivesse que voltar, eu digo realmente, eu vim para isso e agradeço a Deus. A importância do Instituto Sócrates Guanais em uma frase. Ela me deu a oportunidade de concluir, né, finalizar muitas coisas que eu perdi na vida e poder colocar o meu talento em cuidar de salvar vidas de uma maneira de que isso, o dinheiro como instrumento. Para eu fui empreender, para cuidar de salvar vidas. O agito da cidade ou a calmaria do campo? Os dois são importantes. Eu digo sempre o seguinte: quem não sabe se divertir, não sabe trabalhar. Falando em diversão, um hábito. Um hábito. Para, eu adoro correr. Eu já corria desde que eu sempre gostei dos esportes. Com o Nizam eu voltei. Voltei porque ele deu um exemplo de superação imensa. Você lê o livro dele, você vai ver. Já li. E eu chorei quando eu vi. Você tem coragem de ser feliz, né? Uma coisa. Você tem coragem de ser feliz? Você aguenta ser feliz? Você aguenta ser feliz? Ele tava na época, e o esporte levou ele. Quando eu vi meu irmão correr a meia maratona em Amsterdã, eu chorei que nem criança. Porque minha mãe queria ver ele assim. E aí eu dizia, se ele teve esse elemento, eu vou fortificar com toda a família. E vou correr agora a maratona oficialmente, que eu corria e estava aí. Aí passei. Já levei meu filho e agora estou levando minha filha. Mas o que me estimulou ver aquela pessoa que já chegou a ter 142 quilos, ele foi o último a chegar. Que coisa boa. Eu chorei copiosamente. E isso me estimulou, entendeu? E ele estimula muita gente, né? Estimula muita gente. A história dele. Ele está um momento muito difícil de ler o livro e o esporte, a partir disso, do psiquiatra deles, rapaz, o esporte você vai canalizar aqui nisso. E tem uma crônica que ele foi fazer um curso e quando ele viu de manhã, eu acho que foi em Harvard, quando de manhã cedo ele foi para a academia, todos que estavam lá, todos estavam na academia. Exatamente. Ele disse, um pedaço do sucesso está na parte física. Claro. Com certeza. E ainda mais a gente agora. E ele me inspirou também. Isso é uma outra conversa. Eu vi aqui, foi. Muito bom, muito bom. Quando eu vejo assim, eu fico alegre. Viu? Pois André, um ídolo. Rita Lee. Filme ou livro? Eu sempre fui mais filme, até hoje.
Agora, depois de começar a meditar, eu quero dar mais tempo ao livro. Ao livro. Agora, um filme. Um filme? Um filme. O Poderoso Chefão. Eu já vi o Poderoso Chefão umas 39 vezes. Todo ano eu vejo, desde que eu sou 73. E aí todo ano eu repito, às vezes 2 vezes. Que maravilha, hein? Um sonho antigo que ainda falta realizar. Escrever um livro. Eu já escrevi vários capítulos de livro, já publiquei vários trabalhos, mas nunca publiquei um livro inteiro. Eu já plantei árvore, sempre plantei muitas, você tem que ter filho, eu tenho, plantar árvore, eu plantei muitas, já publiquei muitos capítulos de livro, mas hoje eu tenho em mente alguns livros que eu quero fazer nessa fase, realmente poder escrever um livro. Eu vou abrir só um parênteses para você falar. Filhos. Filhos, Deus me deu a graça, né? Tem o meu Lucas, né, que nasceu aqui na Bahia e hoje está em São Paulo. Ele formou advocacia pela Mackenzie, depois foi fazer MBA nos Estados Unidos e está de volta. Tem 33 anos. Do meu casamento com Kátia, que é minha amiga, esposa, amante, entendeu? Realmente, meu grande companheira. E depois veio a Júlia. A Júlia nasceu em 1995, entendeu? Quando estava começando a UTI. Júlia também aqui, formou na INSPER, em administração, depois de economia. Está lá como financeira. E eu tenho uma filha antes do casamento, que eu boto como terceira, mas era mais velha. Por quê? Porque eu sou conhecer aos 14 anos. Aí, aos 14 anos, eu conheci Carla, que fez teatro, música, faz música gospel, mora no Rio, é carioca. André, chegamos ao final, né? Agora é a hora de você dizer para todos os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo, ou os nossos ouvintes que estão no Spotify, os nossos telespectadores no YouTube. A gente queria saber de você qual seria a grande lição que você carrega na sua vida ao longo dessa trajetória linda que você contou para a gente aqui, que você nos deu a oportunidade de compartilhar. E qual é o legado que você quer deixar para seus filhos, seus netos, para essa geração que a gente está vivendo? Então, a grande lição de vida e o seu grande legado. Bem, isso é muito importante, é complexa, mas realmente, como você disse, Sacramento, e muito agradeço. Você falou assim, agora para finalizar, eu digo que a gente não está finalizando, a gente está iniciando. Entendeu? Isso é essa história bonita da tribuna que vem, fico contente de realmente vocês estarem levando para o mundo digital. Então, está dando realmente que esse patrimônio belíssimo esteja aí presente. Mas o que eu aprendi, né? Estou com 62 e antes agora vai para a terceira idade. Quero ver se a gente chega na quarta, né? Mas estou lutando para isso e vamos chegar. Primeiro, ouça a sua voz interior. 2 grandes mestres, né, os grandes mestres todos que passei, né, o Peter Safra, o Weil, quando eu pedia assim, me dê aqui, o que o senhor diria para os intensivistas? Escreva no livro, ele dizia assim, meu filho, ouça a sua voz interior. E hoje que eu tenho me entregado à meditação, acabei de ver minha análise. Depois eu digo para cada um conselho, faça análise. Comecei tarde, comecei aos 50. Meus filhos todo dia assim, faça análise. Porque aí você vai se conhecer melhor. Entendeu? Então, hoje eu sou uma pessoa melhor porque a análise me ajudou muito. A análise é você se conversar com você. Converse com você. Verdade. Siga a sua voz interior. Antes de tudo, trabalhe para você ser feliz. Eu acredito, sou um homem de fé, que Deus fez a gente imagem e semelhança. Nós somos 7 bilhões. E Deus é tão imenso, ele não ia dar para ninguém um presente para um para não dar para outro. Então eu digo, cada um de nós tem uma parte divina. Cada um de nós tem um talento que só você tem. Cabe a você descobrir. Você tem vários talentos, mas tem um que você é único. Que aquele é o dedo de Deus, é a sua identidade. Procure no seu interior. Converse com você mesmo, tenha fé no que você tiver. Pode ser o Deus que for, desde que pregue amor, paz, o próximo. É como aquela frase, mestre, como devemos tratar o outro? Ele disse, não existe outro.
Então é isso. Então nós todos estamos que é isso. Quando a gente vê isso, então eu digo, veja a sua voz interior, se encontre o seu talento. E o importante é você ser feliz. E ser feliz não é ter, é ser. A gente precisa ter, mas para ser o instrumento. Entendeu? Então, é o que mãe Cleusa dizia para Nizam: meu filho, trazer o dinheiro bom. Mas o que é o dinheiro bom? O dinheiro bom é aquele que constrói, que você conquista sem pisar os outros, que você realiza coisas boas para todo mundo. Para que você precisa de dinheiro? Ninguém vai levar nada, a gente vê sozinho, sai sozinho. Então, isso é ser feliz, ouvir sua voz interior e deixar seu legado. E perceber o presente de Deus que Ele deu para cada um. Sensacional. Sensacional. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo. Eu que agradeço, irmão. Você, essa conversa, Não, a gente pode ter aqui, podemos ter outras várias, se quiser, Fantástico. no escritório, ou a gente brindando com bom van, onde for. É uma conversa, um bate-papo, né? Sensacional. E a gente E quer- vou acompanhar os outros podcasts. A gente quer lhe dar um presente, uma lembrança, Vou sim, pra lembrar que com muito você- Você carinho. relembre da gente, para que né? você possa, Sim. Vai ficar no meu gabinete, vai ficar no meu gabinete. pra você tomar um chá, fazer sua meditação. Vou sim. E Vou eu quero Mas olha o outro lado. Hein? Ô, rapaz, nós já viste, que beleza aqui. Muito obrigado aqui, Charles. A nossa comunicação está acompanhando do Instituto, eu vou botar no site e vou acompanhar. Isso vai ser, vocês estão fazendo com que frequência? Semanal. semanal. Toda segunda-feira a gente lança Eu vou acompanhar e vou ver com a nossa comunicação de botar no todo o nosso elemento digital, nosso Instagram e tudo, para poder Muito obrigado. Bacana. divulgar Isso é importante. Isso é importante. Eu só quero finalizar, já que ele falou uma coisa muito importante, que não existe o outro, né? Não existe o outro. Nós fazemos parte da mesma coisa, né? Somos todos o mesmo. Somos uno, né? Somos uno. Eu quero terminar dizendo assim: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quem Isso. falou isso? Nizam. Nizam, não é? Então, Grande frasista. parabéns! Eu vou mandar um abraço.